Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 28 de junho de 2012. Nós estamos lendo a Bíblia juntos há 137 dias e hoje vamos ler o capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Neste capítulo, nós vemos que Paulo, já em Cesareia, depois de ter sido protegido por Cláudio Lísias, o comandante da guarda romana em Jerusalém, e de ter sido enviado a Cesareia, 105 quilômetros de distância de Jerusalém, para ali ser protegido e ser encarcerado no pretório de Herodes, mantido ali sob a custódia do governador Félix. Paulo agora vai ser julgado. Os seus acusadores do Sinédrio fazem a viagem até Cesareia e o próprio sumo sacerdote desce até lá para acusar Paulo diante do governador. Ele leva Tértulo, que é um orador que vai utilizar de suas habilidades de fala para formalizar a acusação diante do governador e contra Paulo. Ele faz uma introdução muito elogiosa a Félix, dizendo que por intermédio desse governador, o povo judeu tem experimentado paz perene, providente cuidado, notáveis reformas, e depois de toda essa abertura elogiosa, eles acusam Paulo de três coisas em particular: de que Paulo era um agitador e perturbador da ordem, de que ele era líder de uma seita religiosa infame e de que ele procurava profanar o templo. Sem dúvida, essa a acusação mais grave, de que ele tentava profanar o templo. Como nós vimos, qualquer gentio que entrasse no templo tinha a permissão de Roma para ser executado, porque Roma reconhecia a santidade do templo e o quanto o seu isolamento era precioso aos judeus. O Soreg continha aquele aviso com licença do Império Romano. E então, eles até mesmo se queixam que o comandante Lísias, verso 7, arrebatou Paulo das suas mãos com violência, não permitindo que eles julgassem Paulo de acordo com sua autonomia. Diz o verso 9 que os demais judeus que estavam ali presentes concordaram com essas afirmações. Então, Félix fez sinal com a mão para que Paulo se defendesse. E Paulo também diz que se sente à vontade para se defender, porque há muito tempo Félix é juiz. Paulo não é tão elogioso, tão adulador quanto Tértulo havia sido, mas ele também presta sua homenagem ao governador e diz que, se examinassem a vida dele, poderia ser verificado de que ele tinha subido há 12 dias para estar em Jerusalém, que ele não amotinou o povo, ele não discutiu com ninguém, e nada podia ser provado das acusações que eram feitas contra ele. Se Tértulo chama a atenção para o fato de que Paulo estava profanando o templo, o que era uma acusação muito grave, Paulo levanta uma deficiência no processo que era crucial. Nada pode ser provado, nenhuma testemunha pode ser oferecida. Se eles dizem que Paulo tem uma seita e que ele está profanando o judaísmo verdadeiro, que ele está perturbando a paz, Paulo vai dizer assim: olha, eu não causei problemas a ninguém, eu estava quietinho no meu canto por vários dias em Jerusalém, e se você quer saber, eu vou lhe dizer, eu sigo sim o caminho, diz o verso 14. Chamam de seita o caminho, mas para mim não é. É a mesma religião que nossos pais serviram. E eu acredito em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e estejam nos escritos dos profetas. Paulo então está argumentando que o que ele crê nada mais é do que a continuação necessária da lei do Antigo Testamento. E então ele diz que tem esperança na ressurreição e tudo mais, aquilo que estaria em conformidade com os fariseus, que eram maioria no Sinédrio. Paulo diz inclusive que ele veio trazer esmolas à sua nação e faz aqui uma menção, embora bastante sucinta, bastante discreta, à oferta que ele vinha trazendo dos gentios para os judeus cristãos em Jerusalém, para a igreja em Jerusalém. Paulo menciona isso de passagem, e a impressão que nós temos é que Lucas deixa esse relato aqui, não só porque foi o próprio Paulo quem tocou no assunto, mas para explicar um pouco mais à frente por que é que Paulo vai acabar sofrendo algum prejuízo por ter falado neste assunto aqui.
E então Paulo diz que estava fazendo ofertas no templo, e foi enquanto ele estava consagrando seus votos a Deus como um bom judeu que ele foi encontrado e que o tumulto se insurgiu contra ele. Então, Paulo diz, olha, a única coisa que eles poderiam ter contra mim foram as palavras que eu disse na presença deles, que eu estava sendo julgado por causa da ressurreição. Mas seria isso uma acusação? Então, Félix, que conhecia um pouco mais as coisas com respeito ao caminho, porque ele tinha uma mulher judia de nome Drusila, Félix conhecia e entendia bem essas questões próprias do judaísmo. Félix era um homem ímpio, Félix era um homem que tinha uma sede de poder, que havia sido escravo e que se tornou governador numa sucessão de mudanças drásticas na sua vida. Historiadores chegaram a dizer dele que ele era um rei que reinava com a ganância, a gana de um escravo liberto por conta disso. Pois esse Félix adiou a causa, e embora tivesse conhecimento a respeito do assunto do judaísmo e entendendo bem o que estava acontecendo, Félix não quis nem dar crédito aos elementos do Sinédrio que o acusavam sem provas, e nem dar crédito a Paulo, que também não tinha mais elementos a oferecer senão o seu próprio testemunho. Então Félix resolveu adiar a causa até a chegada do comandante Lísias, que seria um romano de posição mais imparcial, para que então Félix pudesse decidir a questão. O livro de Atos não fala se Lísias apareceu ou não. É possível supor que ele tenha aparecido. No entanto, algumas coisas nos fazem pensar que, ainda que ele tenha comparecido, Félix resolveu conservar Paulo preso por dois motivos. O primeiro, ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Ele entendia que, quando Paulo falou que veio trazer esmolas, ele deve ter entendido que Paulo tinha conexões, tinha contatos, tinha amigos, tinha influência e seria capaz de lhe dar algum suborno, o que era uma prática comum, embora condenada pelas leis de Roma, era a realidade. E então, esperando que Paulo lhe desse dinheiro, diz o verso 26, ele foi cozinhando Paulo ali na prisão, e obviamente Paulo não subornou o governador para libertá-lo. Além disso, Félix estava querendo assegurar o apoio dos judeus, diz o verso 27, preocupado em não arrumar encrenca com os judeus. Quando Jesus estava sendo condenado, disseram a Pilatos, se você deixá-lo sair é porque você não é amigo de César, porque ele se faz rei e compete com César. Pois aqui a acusação dos judeus seria unânime, a pressão dos judeus seria unânime. Se você soltar esse amotinador, esse cara que causa confusão, você não está atuando como um bom governador. E Félix então preferiu conservar Paulo preso. Uma terceira razão que poderia ser mencionada é que a vida de governador naquela época, sem Cinemark, sem outras coisas mais para ele sair, sem shows, sem outras coisas para ele frequentar, era meio tediosa. E então, de vez em quando, ele chamava Paulo para conversar a respeito de diversos assuntos. Mas Paulo foi falando com ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, e chegou uma hora que Félix ficou com medo e disse assim, bom, agora chega, quando eu tiver mais calma, daí eu chamo você para conversar. O que acontece? Acontece que essa história demora 2 anos. E Paulo permanece preso em Cesareia por conta dessa confusão que surgiu quando ele foi adorar lá em Jerusalém, quando ele foi levar a oferta, quando judeus da Ásia o encontraram e inventaram tudo aquilo. Ele acaba permanecendo preso em Cesareia por 2 anos. Ele não sai dali porque não quer subornar o governador. O governador não o solta porque não quer perder o apoio dos judeus. O governador está se divertindo com tudo aquilo, chamando Paulo e conversando com ele sobre esses assuntos. E o fato é que 2 anos se passam. E Paulo está ali encarcerado. Enquanto isso, imaginamos, Lucas está em Cesareia. Quem é que morava em Cesareia mesmo? Se você volta um pouquinho e vai lá para o capítulo 21, você vai ver que morava ali Filipe o evangelista. E pensamos que Lucas tenha voltado. Porque até a maneira como Lucas conta como foi o julgamento nos sugere que Lucas deva ter testemunhado. Detalhes pequenos, como o governador fez sinal com a mão para que Paulo falasse. Parece que Lucas estava lá, que ele viu isso. E então é razoável a todos nós supor
que Lucas tenha passado esses 2 anos ajudando Paulo, visitando Paulo, porque como cidadão romano ele tinha direito a essas visitas, a esse tratamento mais humanitário. E então Lucas passou hospedado na casa de Filipe e pensa-se que foi durante esse tempo que Lucas teve oportunidade de coletar o material que ele utilizou na redação do seu evangelho. Tanto é fato que quando Paulo vai partir de Cesareia, Lucas está com ele lá. Você vê que no capítulo 27, verso 2, diz assim: embarcando num navio adramitino que estava de partida, fizemo-nos, ou seja, Lucas estava junto ao mar, indo conosco Aristarco. Então, o que nós podemos entender aqui? Paulo não foi acusado com propriedade. Não havia mérito na causa contra ele, mas um governador interessado em subornos e com medo da pressão dos judeus, e entediado e que se divertia conversando com ele, segurou o servo de Deus por 2 anos. Isso pode muito bem ter sido usado nos propósitos de Deus como tempo durante o qual Lucas, tendo contato com Paulo, tendo contato com Filipe, teve ocasião de reunir material para a redação do seu evangelho. E Deus está sendo glorificado aqui. A promessa de Deus feita a Paulo, lá no capítulo 23, de que ele haveria de testemunhar em Roma, ainda não se cumpria. Ela vai começar a se desenrolar no momento em que o governo é trocado. Sai Félix e entra Pórcio Festo. Mas isso já é assunto para conversarmos amanhã, se Deus quiser. Com isso terminamos então essa breve exposição do capítulo 24. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a ter paciência quando as coisas não caminham como gostaríamos. Ajuda-nos a enxergar que, ainda que de uma perspectiva humana as coisas não estejam caminhando, o Senhor está no controle de tudo. Que como o Senhor conservou a Paulo 2 anos em prisão, mas ainda haveria de usá-lo para testemunhar em Roma, ajuda-nos a entender que, ainda que as coisas não caminhem no nosso ritmo, naquilo que gostaríamos, na velocidade que gostaríamos que elas andassem, que o Senhor está no controle, fazendo tudo para a tua honra e para a tua glória. Dá-nos essa paciência, essa confiança no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.